Surto, medo e delírio dos golpistas de 8 de janeiro após trechos de documentário da Globo News serem revelados. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 5 de janeiro, são agora 4 horas da tarde, e saiu na manhã, nas primeiras horas da manhã, na verdade do dia 4, né, da véspera, de eu gravar esse vídeo, mas a repercussão está gigantesca ainda enquanto eu gravo esse vídeo, trechos de documentário que a Globo News fez sobre os ataques de 8 de janeiro às sedes dos três poderes em Brasília, 2 de janeiro de 2023. E o trecho que mais tem causado faniquito entre os golpistas é o trecho, já publicado, do ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, e se tornou o principal algoz da extrema-direita, dos bolsonaristas no poder judiciário. E aqui, antes de continuar, dizer que eu não sou favorável a pagar pau para nenhum juiz, independente se é ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que juízes eles têm que cumprir com a sua função e não devem ter, inclusive, tanta exposição midiática quanto tem hoje os magistrados brasileiros. Mas esse não é o tema do vídeo. O tema é o que o Alexandre de Moraes falou. Nesse trecho revelado, que conversas identificaram entre figuras mais alopradas, entre os biruliros mais biruliros, durante as investigações da Polícia Federal sobre os ataques de 8 de janeiro, que haviam 3 planos para o Alexandre de Moraes, de que tropas do Exército de Goiás e o prendessem, levassem para o quartel de Goiás, nas Forças Especiais do Exército. O outro é que isso ocorresse e que dessem fim a ele no caminho e jogassem o corpo dele na mata, no meio do caminho. E o terceiro era de enforcar o Alexandre de Moraes em praça pública. E isso causou um alvoroço tremendo, desde a alegação de suspeição do Alexandre de Moraes em comandar o inquérito feito sobre os ataques à sede dos três poderes, uma vez que envolve o Supremo Tribunal Federal, a instância é o próprio Supremo Tribunal Federal, até cobrando provas. Cadê as provas? Cadê as provas? Veja, o Alexandre de Moraes ele não acusou ninguém nominalmente. E aquilo é um trecho. E que essa conversa, esses planos, etc., foram encontrados em conversas do inquérito da Polícia Federal. Não está se acusando ninguém, mas os caras mordem a isca assim por conta do surto e do medo que isso leva de prisões, né? Inclusive, o superintendente, o diretor da PF, da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, disse que é possível identificar os autores dessa conversa, etc., e que isso está em andamento. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes, no trecho já revelado pela Globo, enfim, pela Rede Globo, né, desse documentário da Globo News, que vai ao ar 2 dias depois de eu gravar esse vídeo, no dia 7 de janeiro, fala lá que já tem um inquérito, inclusive, aberto só sobre essa questão desses planos para matar o Alexandre de Moraes. Mas isso causou um frisson. Os caras alegando que não tem prova, um medo danado de prisão. Ou de mais endurecimento em relação aos processos disso tudo. E uma das figuras que está com esse medo todo de ser preso é o Bolsonaro. Não é à toa que o Bolsonaro, já de algumas semanas para cá, ele vive
de postar mentira, dados falsos, falsear dados sobre o seu governo nas redes sociais, ou mostrar imagens dele bancando a subcelebridade de rodoviária em localidades aleatórias, praias, etc. Enfim, ele passou inclusive a virada de ano aqui no interior de Alagoas e mostrou lá as 10 pessoas lá em torno dele. É evidente, é um ex-presidente da República que chega nos lugares e vai juntar gente. E isso não quer dizer nem que que o tanto de gente que se juntou em torno dele é porque o apoia. Pode ter um monte de gente xingando ele, ali chamando e xingando ele não está nem ouvindo. Enfim. E mesmo assim não foi essas Coca-Cola toda não, apesar de tentar passar essa imagem, essa sensação de que o minto mobiliza multidões e não mobiliza. Então há esse medo, inclusive porque há expectativa. Aí eu vi alguns analistas da imprensa grande comentando sobre isso, de que um grande fato deve ocorrer até o dia 8 de janeiro, ou no próprio 8 de janeiro, dia que inclusive está marcado uma solenidade, um ato dos três poderes, e alguns estados devem fazer também atos de rua, enfim, coisas desse tipo, para lembrar os ataques de 8 de janeiro e mostrar o perigo que é, inclusive cognitivo, essa narrativa da extrema-direita, negacionista até do formato do planeta Terra, para a política e a sociedade brasileira. Né? E isso mostra, inclusive, esse delírio todo, que era o que os caras tinham em mente. Né? Primeiro, achar que daria um golpe, com aquela quebra-quebra. Segundo, o delírio de planejar, os caras conversarem de aplicativo de mensagem, tirar a vida do Alexandre de Moraes, inclusive enforcando o ministro em praça pública. Isso é de um delírio. A gente ri ou tira onda, enfim, mas isso é perigosíssimo, né? Porque nós estamos falando até que ponto esses caras pensam em chegar. No tempo da ditadura de 64, tinha uma frase que agora, enquanto eu gravo esse vídeo, me perdoem a precisão, não me recordo o autor dela, mas diz o seguinte: o medo não é o oficial do exército, o medo é o guardinha da esquina. O que quer dizer isso? Que é aquela figura que não é ninguém se achar no direito de ser alguém autoritário e tal, e fazer até muitas vezes mais do que os ditadores da vez, da época. Então é preciso a gente ter cuidado, mostra o problema desse delírio. E esse documentário não foi nem ao ar ainda. Está um faniquito tremendo nas bolhas bolsonaristas e nas redes sociais. Porque os caras ficam empolvorosa com qualquer coisa que sinalize a possibilidade de endurecimento de penas ou mesmo das investigações, etc. E a aproximação que está tendo com o Jair Bolsonaro. Aí tem o caso da Josi, inclusive tem um fato de cobrar esse vídeo, que a CGU apontou que a venda da refinaria para o árabe lá, que deu, para o saudita, que deu a joia a ele, foi vendida abaixo do mercado, então a PF está apurando se há correlação entre essa venda de refinaria mais barata e o trocadinho que ele recebeu. Eu já comentei isso aqui. Isso, sinceramente, não é nem muita novidade. Essa linha de investigação já tem um tempo que está ocorrendo. E também o Alexandre de Moraes revelou que a ABIN estava, inclusive, acompanhando os passos dele, etc. Isso é um trecho, né? Precisa ver a fala dele toda. Mas já é sabido já de algum tempo, e esse assunto voltou à tona após a fala do Alexandre de Moraes, que a ABIN monitorou 30 mil pessoas de forma ilegal, 30 mil pessoas contrárias ao governo Bolsonaro, ou seja, os militares ali aparelharam o Estado brasileiro, os órgãos de Estado brasileiro, para fazer a política extremista, golpista da extrema-direita, bolsonarista, que a gente chama, dá esse nome por falta de outro, porque Bolsonaro não criou bobônica nenhuma. Né? Eles só deram o nome porque não tem outro nome para dar. Então é muito crível isso que o Alexandre de Moraes falou e que está sendo apurado pela Polícia Federal. Tudo no seu tempo, sem arrobo, sem nada, com calma, juntando provas, etc. E o que ficar definitivamente provado que a responsabilização seja dada na medida dos crimes que foram cometidos. Ao mesmo tempo, nessa leva de entrevistas, e aí eu não poderia deixar de comentar, tem a entrevista do ministro da Defesa, José Múcio, em que ele diz que não houve golpe porque não havia líder, porque não havia com quem negociar e porque as Forças Armadas não queriam. Veja, quem acompanha aqui o canal, quem acompanha nossos vídeos, sabe, eu já comentei diversas vezes sobre isso. Os militares, o grande golpe foi a narrativa que vai ter golpe.
Não que se o cavalo não passasse selado, os golpistas, os militares não montassem nele. Eles mantiveram os acampamentos golpistas nos quartéis, não retiraram, seja os batalhões dos estados, seja o comando geral. Tudo que os militares estão fazendo, desde aquelas pataquadas de 2013, golpe de 2016, etc., é criar condições para se naturalizar na política e isso adentrar na política de forma legal, democrática. Mas mantendo essa coisa do golpe, do golpe que vai dando medo. Aí você, de repente, você tem os militares ponderados, os democratas, e os militares aloprados, etc. Aquela coisa de separar o joio do trigo aqui, porque a força é uma força de Estado. Deveria ser. Quem não se lembra, para mim, eu comentei aqui, escrevi, etc. O general Tomás, atual comandante do Exército, 2 dias antes de assumir o Exército, fez um discurso defendendo as urnas eletrônicas. Mas foi o próprio general Tomás que fez o tweet do Vilas Boas ameaçando o Supremo Tribunal Federal caso esse soltasse o Lula, né, desse o habeas corpus ao Lula. Foi o general Tomás também, que comandava a Academia Militar das Agulhas Negras, que permitiu que a candidatura de Bolsonaro fosse lançada dentro da sede da AMAN no Rio de Janeiro, cerca de 15 dias após a reeleição da Dilma Rousseff em 2014. Então a gente precisa ter ciência disso. O Bolsonaro, ele é militar. Ele não manipulou os militares. Em nenhuma força armada do planeta Terra, capitão manda em general. E os militares entendem que você é militar o tempo todo. E não tem essa de cargo que você está ocupando. Está se lixando se você é presidente da República. Então a gente tem esse problema. O Múcio faz o que ele foi colocado para fazer, que é passar esse pano ali e ter essa apaziguada. Infelizmente, é assim que a banda toca. Eu também gostaria que não fosse assim. Mas é isso que ele fez. E essa fala dele aí é uma passada de pano tremenda, né? Tem lá famílias, não sei o quê, não tinha líder também, outra coisa, uma besteira que ele falou. Tava lá um monte de parente de oficial das Forças Armadas do Exército, vai, lá dentro. Então, como eu sempre falo aqui no canal, teremos uma responsabilização de muitos dos envolvidos desses ataques, no atentado à democracia, na tentativa desse golpe de Estado. Os militares fizeram tudo o que eles pensaram em fazer, que eles sempre quiseram fazer. A narrativa de golpe era o grande golpe. De novo, não se o cavalo não quer dizer que se o cavalo não passasse selado, eles não iam montar, é evidente. E aí montariam, porque tem uma coisa que o militar brasileiro gosta, não todos, evidentemente, não, falando no atacado, é dar golpe. Né? Temos um histórico aí. Todas as mudanças de regime no Brasil, etc. Em 1964, o golpe das Forças Armadas, do Exército, principalmente. Mas mostra esse delírio, né? Esses trechos que estão vazando, o delírio da ordem da extrema-direita. Um medo de endurecimento das investigações, dos julgamentos, etc., com essa coisa do Alexandre de Moraes. O faniquito de pedir provas até dizer que ele é suspeito para julgar, etc. Uma grande bobageira, né? O medo da prisão, inclusive do Bolsonaro, por isso essa agonia dele aumentou nos últimos tempos. Ele, como ex-presidente, tem acesso a informações que eu e você que assiste esse vídeo não temos, né? Então bate o medo nele e mostra o perigo do delírio que é essa coisa, esse discurso, essa narrativa da extrema-direita há muito tempo, né? Ao ponto dos caras pensarem, elaborarem um plano para matar o Alexandre de Moraes, inclusive o enforcando em praça pública. Essencialmente é o seguinte, sobre os ataques de 8 de janeiro, essa tentativa de golpe, tudo isso, dentre todos os possíveis, do que se der, sem anistia.